Nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com vocês a prática da aplicação do calcário, a calagem. A gente tem trabalhado em várias comunidades, junto com os agentes comunitários, e nessa prática de fazer as análises de solo, em boa parte da nossa região, a gente tem verificado que uma boa parte desses solos são ácidos. São solos que têm um pH que acaba inibindo, vários nutrientes, acaba trazendo alguma toxicidade para as plantas também. Então a calagem é uma prática muito importante, que compensa demais para a gente estar trabalhando nas nossas lavouras, porque tem um impacto muito bom na nossa produtividade. Então é uma caminhada que a gente já tem feito nas comunidades, de levantar como é que é a situação de cada terra, de cada solo. Nós temos trabalhado com os agentes para fazer a análise do solo, para levar essa análise no laboratório, para estar calculando essa necessidade da calagem. A calagem é uma prática que a gente faz então com a aplicação de calcário. São vários tipos de calcário que a gente tem disponível hoje no mercado. E nesse vídeo de hoje, o que a gente quer conversar é como aplicar esse calcário. A gente tem visto que tem várias questões aí que é importante para a gente melhorar sobre como calcular esse calcário e como distribuir esse calcário no terreno. Então, a gente vai para campo daqui a pouco, mas antes dessa ida no campo, para a gente fazer uma prática, a gente quer conversar alguns conceitos básicos com vocês, para que a gente possa fazer um trabalho bem bacana. Até junto com os agentes comunitários, a gente vê que existe às vezes uma dificuldade para a gente calcular a área da nossa própria roça, e para que a gente possa calcular então a quantidade de calcário que a gente precisa aplicar nessa roça. Então nós vamos fazer um pouco de uma matemática rápida com vocês aqui, para que a gente possa estar aperfeiçoando esse trabalho lá na roça. Então, o calcário a gente aplica por uma determinada área. O que é a área? A área é aquele espaço que a roça da gente ocupa. A gente fala hectare, a gente fala tarefa. Então, vamos começar com um exemplo de um quadrado. Então, esse quadrado que nós temos aqui é um quadrado, um exemplo de 50 por 50. Um quadrado de 50 por 50 metros. Então, a gente fala que ele tem 50 de um lado, 50 de outro. Para a gente saber qual que é a área, então, desse quadrado, é muito fácil. A gente multiplica um lado pelo outro. 50 por 50, 2.500 metros quadrados. Então, é meu quintal, uma área de 2.500 metros quadrados. Agora, partindo desse quadrado, vamos trabalhar umas outras áreas. Por exemplo, essa área que a gente está apresentando aqui agora é uma área que a gente já chama retangular, Ela tem 200 por 100 metros. Qual que é o tamanho dessa área? É a mesma coisa que nós fizemos com o quadrado, 100 vezes 200, 20.000 metros quadrados. Então a gente chama sempre metro quadrado. A gente está multiplicando metro por metro, metro quadrado. Sempre quando a gente está falando de área, nós estamos falando em metro quadrado. Vamos para um outro exemplo. Para comprovar. Então aqui é uma outra maneira que a gente pode ver. Nós temos nessa área, exemplo nosso, 8 quadrados. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados daqueles quadrados de 50 por 50. Então qual que é a nossa área aí? 8 vezes 2.500. Vai ser quanto? 20.000 metros. Para comprovar que a soma dos quadrados vai ser igual, são dois caminhos para a gente verificar que a nossa área é a mesma. Vamos para um outro exemplo? O mesmo quadrado, agora, só que a gente vai colocar esses quadrados em linha, como é muito comum, lote de reforma agrária, por exemplo, a
gente anda na região onde tem muito lote de reforma agrária, que é essa área comprida, né? Então uma área, por exemplo, de 50 por 400 metros. Qual que é o tamanho dessa área? 50 vezes 400, 20 mil metros quadrados. Se a gente contar os quadrados, vamos contar os quadrados? 8 quadrados, não é? Comprova o quê? 8 vezes 2.500, os mesmos 20 mil metros quadrados. Vamos para um terceiro exemplo. Quando a gente olha, então nesse terceiro exemplo, não é? Quando a gente olha um triângulo, a gente consegue imaginar, olha a projeção, não é? De um quadradão maior. A gente consegue imaginar que o triângulo é metade do quadrado. Então, para a gente calcular uma área dessa, a gente faz o quê? 200 vezes 200 dividido por 2. É os mesmos 20 mil metros quadrados. Agora vamos nos quadrados. Se a gente contar os quadrados lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, junta duas metades 7 e duas metades 8. É a mesma coisa. 8 vezes 2.500, nós vamos ter 20 mil metros quadrados. Então isso é que é a ideia principal que a gente tem que entender, né? As nossas áreas, 3 exemplos que a gente deu, uma área comprida, uma área mais quadrada, uma área que a gente vê muito na roça, na realidade, né? Que vai ser uma área que não vai ser quadrada, vai ter um formato diferente, mas a forma é uma coisa, outra coisa é a área. Então a gente deu 3 exemplos onde as 3 áreas são iguais. Né? Todas essas áreas têm o que? 20 mil metros quadrados, independente da forma. Então isso confunde muito a gente, na cabeça da gente às vezes. Né? Por quê? Porque a gente olha uma área, qual é o tamanho dela? Difícil saber. Né? Então, a gente precisa saber o tamanho da área. Isso é fundamental. Então nós temos um sistema da corda, nós temos um sistema da trena, e hoje nós temos um sistema de GPS. Então, nas nossas comunidades do Bahia Produtiva, todos os técnicos, dos agentes comunitários, eles têm o GPS e podem fazer o trabalho de medição das áreas, principalmente as áreas que são irregulares, que são mais difíceis de medir, que não é quadrada nem retangular. É só caminhar com o GPS que a gente consegue descobrir o tamanho daquela área. Por quê? Porque o cálculo da calagem é feito a partir da área. Né? O cálculo da calagem é feito por hectare. Hectare é uma medida de área. Um hectare, 10 mil metros quadrados. Normalmente a recomendação das fórmulas que os agentes vão estar aprendendo, ela vem um cálculo por hectare. Então a gente precisa saber fazer essa conversão. Um hectare é uma medida de área que equivale a 10 mil metros. Então nesse exemplo nosso, por exemplo, todas essas áreas que a gente trabalhou, 20 mil metros, são áreas de 2 hectares. Beleza? A gente então agora vai fazer um cálculo a partir de uma área que a gente conhece, quanto que a gente vai usar de calcário. Então, para a gente calcular a necessidade de calcário, nós precisamos de 2 informações. A primeira é verificar a quantidade de calcário que foi recomendada na análise. Isso daí é um trabalho que a gente vai fazer junto com o agente comunitário. Ele vai fazer a coleta de solo, vai fazer a análise, levar para o laboratório para fazer a análise e a partir daí vai calcular uma determinada ou não quantidade de calcário para ser aplicada para corrigir o seu solo. E vai calcular o tamanho da área que vai ser aplicado aquele calcário, porque, conforme nós falamos, a recomendação vai vir por hectare. Então vamos a um exemplo.
a análise da área do morro onde você quer fazer uma roça, chegou numa demanda de 1.000 quilos de calcário por hectare. O que é 1.000 quilos de calcário por hectare? Significa que eu tenho que aplicar 1.000 quilos em 10.000 metros. Não é 1 hectare não é 10.000 metros? Então, para simplificar um pouco a nossa conta, a gente corta um zero em cima, corta um zero embaixo, significa que em cada 1.000 metros de terra eu tenho que aplicar 100 quilos. É isso? Qual o tamanho da minha roça? Minha roça tem 6.000 metros. Se eu tenho uma área de 6.000 metros, para cada 1.000 metros eu tenho que aplicar 100 quilos, eu vou aplicar 600 quilos nessa minha roça. Beleza? Aí eu tenho lá do outro lado uma área de pasto. A minha pastagem é uma terra que já estava mais desgastada, uma terra mais ácida. Quando chegou o resultado da análise, a gente fez o cálculo que já aquela área precisa de 2.000 quilos por hectare. Mesma lógica. 2.000 quilos em 10.000 metros, 200 quilos em cada 1.000 metros. Qual que é a minha área de pastagem? Minha área de pastagem é os mesmos 6.000 metros. É uma outra área, mas são áreas iguais. Quanto que eu vou aplicar de calcário? 1.200 quilos. Então isso é fundamental, essa matemática que o agricultor tem que aprender a fazer também com o apoio do agente, com o apoio do técnico, para que a gente chegue nessa área real, né? Então a gente está na área real de uma roça lá de 6.000 metros, onde você vai fazer a aplicação daquele calcário, e a sua área então ela tem uma área reta de cerca, uma outra cerca com vizinho, mas tem uma área que é meio, né, em curva, porque é a área que faz divisa lá com a parte da reserva do rio. Então a gente tem nesse exemplo, por exemplo, essa recomendação que nós temos que aplicar 2.000 quilos de calcário nessa área de 6.000 metros por hectare, 2.000 quilos por hectare. Nessa área de 6.000 metros eu vou aplicar então 1.200 quilos. Nós temos duas maneiras de comprar calcário, né? O calcário em saco e o calcário a granel. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, com a ideia primeiro que o agricultor comprou o calcário em saco. O agricultor vai comprar então quantos sacos, né? Então, o saco de calcário, 50 quilos, 1.200 quilos de calcário, dividido por 50. Então, ele vai saber que ele tem que aplicar nessa área 24 sacos de calcário. Então, é isso agora que a gente vai para campo para fazer o quê? Porque é uma coisa que a gente tem visto muito problema. Então, a gente quer conversar com muito carinho com os agricultores, porque a gente faz um investimento importante na aquisição desse calcário. Esse calcário vai ser incorporado, né, na terra, então a gente vai ter que trabalhar com uma máquina para levar esse calcário, né, para entrar na terra e fazer a reação dele. Então é um investimento importante, um investimento que vale a pena, mas é um investimento que tem que ser bem feito. E aí, para ele ser bem feito, uma das coisas fundamentais é a distribuição uniforme desse calcário. A gente tem visto vários problemas quando a gente caminha nas comunidades de uma distribuição inadequada, né? Joga muito calcário num canto, pouco no outro. Então o objetivo principal dessa conversa nossa é saber essa área e aplicar bem esse calcário de uma maneira uniforme. Então, o que a gente recomenda? Nós temos uma área, então a partir do cálculo da sua área e a partir, no caso, se você vai aplicar calcário em saco, aí é uma solução. Se o calcário é a granel, vem solto, é uma outra solução que nós vamos ver no campo daqui a pouco. O calcário em saco, a gente recomenda o quê? A gente subdividir a nossa área. Então, se nós temos 24 sacos, como é que a gente vai distribuir, né, a nossa área de uma maneira mais ou menos igual? Não precisa medir, passar trena, passar barbante, corda, com detalhe, mas a gente pelo menos fazer esse cálculo e depois fazer isso no passo, né? Se a gente puder estaquear
e sentir essa distribuição é muito bom. Então a gente faz uma divisão da nossa área e aí nessa divisão a gente vai então colocar um saco de calcário correspondente a cada sub-área daquela, né? Para que a gente garanta, nós vamos trabalhar com a mão de obra, às vezes a mão de obra da família, às vezes nós estamos contando com uma ajuda de vizinho, uma área em mutirão, né? Então isso dá muita confusão. Então o trabalho que fica mais perfeito é a gente distribuir os sacos em cada sub-áreas onde ele vai precisar ser aplicado. Então uma área de 250 metros, então eu faço uma linha a cada 10 metros e depois uma outra linha a cada 25 metros, eu vou ter a quadra, né, correspondente a onde eu vou aplicar aquele saco. Então eu abro aquele saco de calcário e distribuo naquela área que a gente programou. Beleza? Agora vamos para campo, né, fazer mais uma prática. Agora nós estamos no campo, vamos continuar a nossa conversa sobre os processos aí de correção do solo com calcário, né, com a conservação do solo, para que a gente tenha uma terra sadia, uma terra que tenha uma produção boa. Nós estamos aqui na propriedade de um agricultor que tem uma área bem inclinada, vocês podem ver, né, a situação da área dele, é uma área bastante inclinada. Ele está pretendendo implantar uma pastagem aqui. Nós vamos fazer um exemplo, 2 exemplos com vocês aqui, de como que a gente aplicaria então o nosso calcário na área, como é que a gente faria a distribuição, como é que a gente então iria calcular essa quantidade a partir da nossa análise de solo. O calcário, nós estamos com um saco aqui no caso, ele no mercado tem vários produtos diferentes, né, tem vários tipos de calcário. A partir da qualidade do calcário, né, do tipo de calcário e a partir da nossa análise de terra, nós vamos então calcular essa quantidade necessária desse produto na terra. O calcário, ele vem em várias formas também. No caso aqui, a gente tem o calcário ensacado, um calcário que vem em sacos de 50 quilos. Mas é muito comum também a gente comprar o calcário a granel, cinza, cálcio, magnésio. Tem vários produtos hoje que estão no mercado que a gente compra a granel, é um produto que normalmente fica mais barato. Conforme a comunidade, conforme um grupo de agricultores que vai adquirir esse material, compensa comprar a granel, ou às vezes no mercado é o que tem disponível. Então nós vamos ter uma situação diferente para calcular, porque no saco a gente sabe, esse saco de calcário no mercado é um saco que vem com 50 quilos. Então vamos supor, se a nossa análise de solo mostra para nós que nós temos que aplicar 1000 quilos de calcário por hectare, então é só multiplicar, né? Então nós temos 1000 quilos, nós temos 50 quilos por saco, então nós vamos precisar de 20 sacos de calcário para aplicar naquela área. Se a nossa análise manda eu aplicar 2000 quilos de calcário por hectare, que normalmente é o máximo que a gente gosta, né, mesmo que a análise de solo ela indique um valor maior, 2000 quilos normalmente é o máximo que a gente aplica pelo menos uma vez, então a gente gastaria 40 sacos desse calcário de 50 quilos. Mas aí como é que a gente faz na terra, né? Nós estamos aqui na propriedade, como é que eu faço para distribuir esse calcário? Não botar pouco num canto, menos num canto, né? Mais em outro. Então muitas vezes a gente não tem essa prática de dar distribuição do calcário na área. Então nós vamos fazer uma prática aqui agora
que você, agricultor, aí pode caçar um outro jeito, né, de desenvolver a sua maneira, a sua medida, mas é importante fazer um pedaço pequeno na terra para você ver o padrão da distribuição daquele material, né? Então, se eu tenho que aplicar 20 sacos de calcário numa área de 10.000 metros, significa que em 1.000 metros eu vou aplicar quanto? Divido por 10. Então eu vou estar aplicando 2 sacos. Divido aquela área de novo em 2. Então eu vou saber a área, né, que eu vou estar aplicando um saco de calcário. Vamos fazer uma área menor para a gente ter uma noção bem legal. E vamos fazer uma aplicação considerando que eu não tenho um saco de calcário. Eu comprei meu calcário solto, né? Comprei meu calcário a granel. Então que é um pouco dificulta mais, porque o caminhão vai chegar no canto da sua roça e vai lá despejar aquele calcário no canto da roça e você vai ter que programar essa distribuição no seu quintal. Nós vamos fazer um exercício aqui com vocês então, de 2 simulações, né? A análise ela pode variar dentro mais ou menos dessa faixa, vamos dizer, né, que eu já dei aqui no exemplo, uma análise que manda eu colocar 1.000 quilos por hectare e uma análise que manda eu colocar 2.000 quilos por hectare. Então é o dobro de calcário na mesma área, né? Então nós vamos fazer um exercício aqui marcando 10 metros quadrados, né? 10 metros quadrados, 2 áreas de 10 metros quadrados, e em uma área nós vamos aplicar o equivalente a 1.000 quilos por hectare, e em outra área nós vamos aplicar o equivalente a 2.000 quilos por hectare, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha primeira estaca. Vamos fazer uma marcação na área aqui. metros. Vocês reparam, gente, que eu não marquei 10 metros para baixo, né? Morro abaixo. Claro que a gente vai aplicar o calcário procurando andar em nível, para facilitar o trabalho. Quando a gente está numa área dessa, a gente sempre recomenda, né? Todo o trabalho é em nível. Vai ser importante na hora que o trator chegar para incorporar esse calcário, que esse trabalho também seja em nível. Então, quando a gente fala o metro quadrado, né? Nós estamos falando de uma medida de área, igual nós trabalhamos na tela. Então nós temos, se eu marquei 10 metros aqui, eu marcar 1 metro para baixo, marcar aqui 1 metro para baixo, eu vou ter o que? 1 metro vezes 10 metros quadrados. Vou marcar mais 1 metro para baixo.
aqui eu vou ter 2 metros vezes 10, 20 metros quadrados. Não é assim que a gente vai marcando a área. E nosso hectare, quando a gente fala hectare, é uma medida de área. E tem 10 mil metros quadrados. Tem muita gente que fala que um hectare é 100 por 100. A gente fala, um hectare pode ser 100 por 100, né? Mas tem outros comprimentos e outras larguras que também vão dar um hectare para nós. Então agora eu vou dar uma estaqueada aqui. Então nossa área ficou pronta aqui para a gente fazer o nosso exercício. Então nós marcamos 10 metros quadrados aqui, 1 metro por 10 metros e da mesma forma ali, 1 metro por 10 metros. Para dar dois exemplos diferentes, né? Vamos colocar 1000 quilos por hectare e 2000 quilos por hectare, considerando que a gente estaria numa área diferente, que as análises foram diferentes e as recomendações de calagem, portanto, diferentes. Então, conforme a gente falou, a gente tem uma situação de saco, onde então nós podemos fazer uma matemática para distribuir os sacos na área para a gente ter noção da distribuição desse calcário. Ou podemos ter a necessidade do calcário ser distribuído a granel. Quando o calcário está a granel, às vezes até no saco também é bom, conforme a área, né, é uma área muito irregular, que você não consegue ter uma visada boa da área para fazer isso. Nós então vamos fazer esse exercício para determinar a quantidade de calcário que a gente quer colocar. Então nós temos que transformar, né, a recomendação de quilo em um volume, que a gente tenha a noção, né, então para fazer a distribuição, porque nós não vamos ficar pesando o calcário o tempo todo. Então nós temos que ter, né, nosso procedimento que a gente gosta de fazer. Então é um vasilhame que você tiver na sua casa, né, nós não estamos fazendo uma medida padrão, universal para todo mundo, é o vasilhame que você tiver na sua casa, né? Nós estamos aqui fazendo na roça para aproveitar e, por exemplo, ficar bem caro, mas então o que a gente quer falar é que você pode fazer isso antes, né? De preferência com a vasilha que vocês vão utilizar, você vai trabalhar com a família, ou às vezes até com uma mão de obra que você vai utilizar a dia, é a vasilha que você vai utilizar na distribuição desse material. Então nós aqui temos uma nossa balancinha, e a gente vai estar fazendo a nossa equivalência aqui. Isso é só o começo do trabalho, né, gente? Dá um trabalhinho fazer uma coisa mais bem feita, mas depois que fica definido, fica bem legal. 1000 quilos, 1 quilo, 1000 gramas. Então aqui eu tenho, né, a minha equivalência de volume nessa PET, que aí eu posso fazer uma marcação aqui, que vai me indicar que eu tenho 1 quilo aqui dentro. Essa vai ser o meu padrão de distribuição. Eu sei então que nesse caso daqui, eu quero distribuir 1 quilo nessa área. Não vou ficar medindo toda vez. Por quê? Porque o que a gente quer mostrar para vocês é a primeira vez que a gente faz, nós vamos pegar esse padrão da distribuição, como é que o calcário vai ficar na terra. Beleza? Então, no nosso outro caso ali, nós já vamos ter que medir 2 quilos, né?
2 quilos. Quase não deu. Então, nesse exemplo aqui nós vamos aplicar 2 quilos nos mesmos 10.000 metros. Feito isso, o padrão é fazer, né, esse trabalho de pegar o calcário e começar a fazer, né, a distribuição na área que você marcou. Então eu estou fazendo um exemplo aqui. Aí sobrou, né? Significa o quê? Que eu tenho que carregar um pouco mais a mão, né? Ver que eu economizei um pouco mais. Isso aqui, gente, a gente faz para ter uma noção de como é que vai ficar o meu terreno com aquele calcário distribuído. A partir daqui eu tenho o meu volume e a minha prática, né? Cada agricultor também tem a sua pisada. Então você vai pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a partir daqui nós vamos fazer a calagem nessa área toda, seguindo esse padrão. Eu vou estar com a minha vasilha, onde eu vou sair caminhando, procurando essa distribuição na faixa de 1 metro, uma vasilha dessa a cada 13 passos. Se eu fizer isso, eu vou estar, ao final desse trabalho, aplicando aproximadamente 2 quilos, né? 2 quilos em cada 10 metros, 2.000 quilos no meu hectare, na minha área equivalente do tamanho da área que eu quero fazer a correção. Então eu vou fazer uma boa distribuição desse calcário. Calcário, gente, é um material que deve ser incorporado na terra, né? Como a gente fala, ele trabalha lá dentro. Então esse trabalho é um trabalho que deve ser feito, se você vai arar a sua terra, passar uma grade, ou às vezes até incorporar de enxada, né? Uma área de horta, sempre você vai fazer essa aplicação antes dessa operação da máquina, para que esse calcário vá lá para essa profundidade aí de 20 centímetros e é a área onde ele precisa atuar para estar corrigindo o pH. Se ele ficar aqui em cima da terra, ele vai demorar muito tempo para ter o efeito que a gente quer de correção de pH e, consequentemente, né, ter todo o aumento da disponibilização de nutrientes, né, para que as nossas plantas se distribuam melhor. Aqui, da mesma forma, né, nós vamos fazer a aplicação. Lembrar o quê? Nós estamos com né, a demanda é uma demanda menor, né? Nós estamos aplicando a metade da quantidade, né? Isso quem vai mandar é a nossa análise de solo.
Então aqui a gente já vê, né, a diferença de padrão, que é consequência da nossa análise. A partir daqui, nós vamos seguir o trabalho, sem, obviamente, estar medindo, estar pesando o tempo todo. O que nós temos que fazer é uma distribuição melhor possível desse material e, ao final, incorporar na terra. Depois de um ano, é bom fazer uma outra análise, né, para a gente estar sempre monitorando como é que a terra responde, né, porque as terras, elas reagem de uma maneira diferente, diferentes solos reagem de uma maneira diferente ao calcário também. Então é bom essa análise de solo, a gente fazer com uma frequência aí, 2 anos, né? A cada 2 anos fazer uma análise para estar monitorando como é que anda essa saúde da nossa terra em relação a pH e a disponibilidade de nutrientes. Beleza? Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.